amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Natália e hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a cultura da nossa família. E eu quero falar sobre dois assuntos hoje, que é a renovação de mente e andando como filhos de Deus. Então fica aí comigo nesse vídeo que vai ser muito legal, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a mente. Gente, a mente ela é o que a gente tem de mais importante. Ela é aquilo que de nós, ela sai o nosso pensamento, ela sai as nossas ações, ela sai tudo aquilo que comanda o nosso corpo. Então por isso que Deus ele frisa tanto sobre renovar a nossa mente, porque é da mente que sai tudo aquilo que nós fazemos, é de onde sai o nosso caráter, os nossos pensamentos, tudo. Então é muito importante a gente entender o tamanho da relevância da nossa mente naquilo que Deus quer fazer conosco. Então, para que a gente tenha um conhecimento pleno de quem Deus é necessário a gente renovar a nossa mente. Por que a gente precisa renovar a nossa mente? Porque a mente que nós temos hoje, quando nós não nascemos de novo, então quando nós nascemos de novo e estamos desenvolvendo a nossa salvação, essa mente é uma mente caída. Lá no Éden, o pecado deturpou a nossa mente, ele deturpou a nossa mentalidade. No Éden, quando Jesus ele nos criou, quando Deus nos criou, Deus ele fez o Espírito governando a nossa mente e a nossa alma. Só que quando o homem pecou, essa ordem ela foi trocada e isso gerou inúmeras consequências. Então, hoje, a ordem natural... Babei muito. Hoje... Pode continuar, tá gravando. Hoje a ordem natural é a nossa mente governando o nosso espírito. Só que o nosso espírito precisa governar, porque é através do espírito que nós temos relacionamento, que nós mantemos comunhão com Deus. Então, vamos lá. Dito isso, eu queria ler para vocês alguns versículos e eu queria que a gente pensasse junto sobre a renovação de mente, para que a gente não ficasse apenas achando que a renovação de mente é algo muito abstrato, mas a renovação de mente ela traz passos práticos para a nossa vida, porque a renovação de mente ela é a porta de entrada para tudo aquilo que Deus quer que a gente viva, ela é a porta de entrada para tudo aquilo que Deus tem para nós, ela é a porta de entrada para o evangelho prático na nossa vida. Então eu vou ler um versículo, o clássico versículo da renovação de mente, que é Romanos 12:2. Diz assim: "E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Aqui o apóstolo Paulo ele vem trazendo esse conceito de renovação de mente. E é aqui que a gente entende como que a nossa mente renovada nos leva a um lugar espiritual, como que a nossa mente renovada nos leva a um lugar de sermos parecidos com Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos no original significa metamorfo. E essa palavra metamorfo, ela significa de fato uma transfiguração, ela significa mudar de forma. E quando a gente fala em transfiguração, vocês lembram lá em Mateus 17, quando Jesus ele é transfigurado? Então, essa é a mesma palavra usada em Mateus 17, é usada pelo apóstolo Paulo para falar sobre a gente transformar nossa mente. Então, gente, vocês veem o quão poderoso é renovar nossa mente. Porque uma renovação de mente verdadeira, uma renovação de mente do evangelho, ela não somente muda o nosso exterior, ela não somente faz a gente usar novas roupas, falar de um novo jeito, mudar as paredes da nossa igreja, não. Uma renovação de mente genuína, ela nos transforma, ela gera metamorfo, ela gera transfiguração. Jesus naquele monte ele não foi reconhecido porque ele era outra pessoa, era completamente diferente. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz para a gente transformar pela renovação da nossa mente. É necessário que a gente se apresente como outra pessoa. No exterior? Não, mas no nosso interior. Para que nós de fato consigamos alcançar um lugar palpável no evangelho. E não só dizer de um Deus que a gente conhece, mas viver tudo aquilo que Jesus tem para nós. Então, para que a gente continue, eu quero ler mais um versículo com vocês.
Lá em 1 Coríntios 2,16 diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Cara, essa revelação, ela é transformadora. Isso não é apenas uma informação, mas é uma revelação. E o que é uma revelação? Uma revelação é aquilo que a gente consegue viver. É tudo aquilo que a gente pega como verdade da Bíblia e a gente vive. E não só apenas ouve e tá tudo bem. Quando a gente ouve, nós temos a mente de Cristo, isso precisa gerar um impacto em nós. Isso precisa gerar algo. Isso precisa fazer você pelo menos vibrar. Porque nós temos a mente de Cristo. Isso não é uma falácia do apóstolo Paulo. Isso não é uma suposição. Isso é uma verdade bíblica. E aqueles que têm a Bíblia como verdade são respaldados e são renovados na mente. São renovados em tudo. Então, quando a gente ouve que nós temos a mente de Cristo, gente, isso precisa nos mudar. Isso precisa trazer renovação de mente. Então, toda vez que nós estivermos fora do propósito de Deus, toda vez que a nossa mente caída estiver nos levando para um lugar que não é a vontade de Deus, nós precisamos nos lembrar desse versículo de 1 Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos tomar posse disso. Aquelas coisas, às vezes, que vêm na nossa mente, sabe? Que você fala, será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Será que isso fui eu que pensei? Cara, você tem a mente de Cristo. Normalmente, quando vem algo na nossa mente que a gente nunca pensaria, sabe quando você pensa assim, nossa, acho que aquela moça ali tá com dor de cabeça, vou orar por ela. Ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Meu Deus, você nunca ia pensar isso. Você só pensa isso porque você tem a mente de Cristo. Então se permita ser renovado pelo Espírito Santo. Se permita que a sua mente seja tomada pela mente de Cristo. E voltando aqui em Romanos 12, o final do versículo 2 diz assim, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E antes ele fala sobre não nos conformarmos com esse mundo. Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra, não nos conformar com este mundo, essa palavra mundo é esse século. Então, e mais ainda, a origem da palavra século é momento. Então, quando ele fala sobre não nos conformarmos com esse século, com esse momento, isso não tem a ver apenas com o momento atual que estamos vivendo, mas isso tem a ver com qualquer momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com uma mentalidade medíocre, sendo que o Evangelho nos garante a mente de Cristo, ou seja, nos garante a vida de Cristo. Muitas pessoas que não têm a mente renovada acreditam que não é possível conhecer Jesus em sua plenitude, que não é possível ser como Ele é, mas é garantido, é sim possível ser como Jesus, porque a renovação de mente, ela é a porta de entrada de todas as revelações de Deus. A renovação de mente, ela não é o nosso objetivo como cristãos, mas ela é o meio pelo qual nós vivemos um evangelho na carne. O apóstolo Paulo fala também sobre o evangelho que é vivido na carne. Nós não podemos, gente, nos satisfazer com meras informações do evangelho, mas nós precisamos renovar a nossa mente, sermos transformados, transfigurados e vivermos esse evangelho na carne. Cansei. Então é muito necessário renovar a nossa mente. Lá em 1 Coríntios 2, lá no versículo 9, diz assim, ó: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Cara, nesses versículos, o apóstolo Paulo está falando sobre um Espírito que governa e revela todas as coisas. Como eu falei, é sim possível acessar tudo aquilo que Deus já nos deu. É sim possível acessar tudo aquilo que Jesus tem para nós através do seu Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo está falando que o Espírito, ele nos dá acesso a coisas que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu. Por quê? Porque nós, através da mente de Cristo, acessamos essas coisas, através do poder do alto, através do poder do Evangelho, nós acessamos tudo aquilo que é de direito, ainda que a nossa mente humana ela não consiga captar, ainda que a nossa mente humana ela não consiga viver essas coisas, através da renovação de mente, é sim possível viver todas essas coisas. Então, para que a gente viva tudo isso, para a gente finalizar a parte de renovação de mente, eu quero ler 2 versículos bem rápidos. Em João 8,32 é um versículo muito conhecido, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E lá em Abacuque 2,14 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Logo, gente, a gente pode entender nesses 2 versículos que o que nos liberta, que o que nos faz ser livres, que o que nos faz acessar essas verdades de Deus não são meramente, não é meramente a verdade ou a glória em si, mas o conhecimento dessas coisas. Então, a renovação de mente, a mudança da nossa mentalidade, ela nos liberta e ela nos faz conhecer a glória de Deus. E ela nos faz conhecer a verdade de Deus. E isso sim nos faz ser livres em Cristo. Isso sim nos faz ser verdadeiramente... Isso sim nos faz ser verdadeiramente praticantes do verdadeiro Evangelho de Cristo. Como eu falei, o início de tudo é a renovação de mente. Então, tudo que nós conhecemos de Deus é através da renovação de mente que nós acessamos. Isso a gente já entendeu, beleza? Mas eu falei que eu ia trazer um outro assunto, que é andando como filhos de Deus. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Simplesmente tudo. Porque aquele que não entende que é filho de Deus, simplesmente não tem a mente renovada. Então, para que a gente acesse a filiação em Deus, é necessário que a gente renove a nossa mente. E agora eu quero falar um pouquinho. Agora você já sabe como renovar sua mente. Na verdade não é você, né? É o Espírito Santo. Mas agora você já sabe como faz isso. Você já sabe que você tem que renovar sua mente. E você já sabe que você precisa andar como filho de Deus. Mas aí você me pergunta, o que é andar como filho de Deus? E eu te respondo, meu amigo, andar como um filho de Deus é andar como aquele que tem a plena consciência de quem Deus é. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente ouve, né? Ah, você é filho de Deus. Gente, isso se tornou banal no nosso meio, se tornou banal no meio cristão. Ser filho de Deus se tornou algo muito comum. Só que ser filho de Deus, gente, é simplesmente tudo. Ser filho de Deus, como eu falei, não é uma informação, é uma revelação. E mais que uma revelação, é um empoderamento. E eu vou mostrar biblicamente por que ser filho de Deus é um empoderamento e não só um título. Então vamos lá comigo em João 1,12, que diz assim: mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, gente, nós não podemos banalizar o título de filho de Deus. Nós não podemos fazer, na verdade, com que ser filho de Deus seja apenas um título. Hoje, nas nossas igrejas, a gente fala: ah, você é filho de Deus, você é filho de Deus, e a pessoa fala amém. Cara, isso precisa deixar a gente em êxtase, isso precisa fazer a gente vibrar, porque isso é o poder de Deus agindo em nós. Então não adianta a gente apenas entender a paternidade de Deus se a gente não entende a filiação de Jesus. Não adianta a gente saber que Deus é nosso Pai se a gente não entende que nós somos filhos de Deus. E verdadeiros filhos de Deus andam em autoridade, andam em maturidade. Por quê? Porque esses filhos são aqueles que preparam a volta de Jesus. Esses filhos, eles são os filhos maduros que compõem a noiva de Cristo e que apressam a volta de Jesus. Então, vamos lá comigo, que a gente baseia tudo na Bíblia, gente. Não tô tirando nada da minha cabeça. Então, vamos lá em Romanos 8,19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus que entendem o que é ser filhos de Deus, que andam como filhos de Deus, são aqueles aos quais a criação aguarda. A criação está aguardando nós nos manifestarmos. A criação está aguardando não só os filhos imaturos, mas os filhos maduros de Deus se manifestarem, os filhos maduros de Deus mostrarem a glória de Deus, mostrarem quem Deus é, mostrarem o caráter de Cristo para todas as pessoas. Então, como eu falei, através da renovação de mente, nós entendemos que somos empoderados para sermos filhos de Deus, somos empoderados para fazermos a vontade do nosso Pai, somos empoderados para ter vida no Evangelho e não uma vida medíocre, mas uma vida cheia da glória de Deus. E isso não é sobre nós mesmos, mas como eu falei, é sobre Cristo sendo gerado em nós, Cristo sendo gerado nas pessoas. Então os filhos de Deus, eles possuem maturidade e eles possuem autoridade para que o Evangelho seja proclamado, para que Jesus volte mais rápido, para que o mundo conheça quem é o nosso Pai.
Amém? Para que a gente entenda o tamanho da importância, o tamanho do empoderamento, o tamanho daquilo que é ser filho de Deus, eu quero ler com vocês mais uns versículos. Lá em João 10:31 diz assim: Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? E responderam os judeus: Não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, e diz ser filho de Deus. E replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Gente, o que está acontecendo aqui? Os fariseus começaram a criticar Jesus, eles começaram a falar: você está dizendo que você é filho de Deus. Por que eles falavam isso? Por que eles denunciavam isso? Porque eles entendiam o peso do que é ser filho. Na cultura judaica, a gente consegue ver que a genealogia de uma pessoa, ela é muito forte. Quando você é filho de alguém, você recebe tudo que aquela pessoa tem. Você recebe herança, você recebe legado, você recebe caráter daquela pessoa. Por isso que Jesus ele é o filho de Davi. Por isso que Jesus ele precisava vir de uma linhagem, porque isso na cultura judaica é de extrema importância. Então aqui o que os judeus, o que esses fariseus eles estavam apontando? Você é homem e você está dizendo: eu sou filho de Deus. Ou seja, você está dizendo que você é como Deus. E Jesus fala: não está escrito na lei, vós sois deuses? E isso é uma referência a Salmos 82, que diz que nós somos deuses. Mas muito cuidado, esses deuses não é sobre uma idolatria a si próprio, mas é entender que através do poder do alto, nós podemos sim ser parecidos com Jesus. Nós podemos sim ser filhos que são semelhantes a Ele, que são de fato, que têm de fato a sua identidade completa em nós. Então é muito importante a gente entender o que é ser um filho. É muito importante a gente entender que não é algo banal, e os judeus eles entendiam isso. E nós, como cristãos, precisamos entender ainda mais. E não só entender, mas viver essa realidade. Viver a realidade de filhos de Deus. Então, tudo que a Bíblia nos assegura que nós podemos fazer, tudo que a Bíblia nos ordena, como pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar pessoas, perdoar pecados, todas essas coisas vêm através de uma autoridade, que é a autoridade de ser filho de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você está liberado para viver o Evangelho em sua plenitude. Se você é filho de Deus, você está liberado para exercer e possuir o caráter de Deus em sua plenitude. Para a gente entender um pouquinho ainda mais sobre o que é ser filho de Deus, eu queria ir no original da palavra filho, aqui nesse versículo de 1 João 4:9, que diz: Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Então, o original da palavra filho em hebraico é simplesmente construtor de família. É bem, e bem significa construtor de família. Então, nós sabemos que Deus ele vive família. Nós sabemos que o quanto é importante nós vivemos família. Gente, esse cachorro não vai nada. Então, nós sabemos a importância de viver família. Nós sabemos que o que Deus vive é família. E muitos almejam ser grandes líderes ou grandes pais para a nação. Isso também é importante. Mas se a gente não entender o nosso papel de filhos, nós nunca vamos construir família. Porque construtor de família simplesmente é aquele que é filho. E aqui também 1 João fala que Deus enviou o seu Filho unigênito. O que isso significa? Deus ele plantou um filho para que ele pudesse colher muitos outros filhos. E nós precisamos fazer parte dessa colheita de Deus. Aquele que é filho de Deus, ele deve andar como Deus andou. A Bíblia também fala sobre isso. Então é importante que nós façamos parte da expectativa de Deus, que é colher filhos para Ele, que é construir uma família na terra. Então, se você tem o desejo de construir família como Deus constrói, como quem Deus é, seja um bom filho para Deus, um bom filho na igreja, um bom filho para sua casa. É importante, sim, nós entendermos essa revelação em todos os âmbitos da nossa vida. Gente, então é isso. Sem mais delongas, eu não quero também fazer esse vídeo ficar enorme. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou fazer um merchan aqui. Eu vou fazer um merchan, Zóia. Pode. Eu vou divulgar aqui a Escola One. Então, esse é um conteúdo que nós carregamos na nossa casa. É uma mensagem que nós amamos. Mas se você quiser saber mais profundo sobre isso,
faça a Escola One. A gente vai voltar com a Escola One ano que vem. Não estava planejado esse jabá aqui, mas eu vou fazer porque eu sou coordenadora dessa escola, então eu tenho que falar da minha escola. Então, gente, foi muito bom, foi um prazer compartilhar aqui com vocês. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Eu espero que você consiga, de fato, andar como um filho de Deus, entendendo que isso te dá poder e autoridade sobre todas as coisas. E entendendo que a partir do momento que você renovar a sua mente, entender que você é um filho, entender que isso não é algo banal, isso vai mudar a sua vida. Então é isso, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve aí no nosso canal. Por favor, fala aí pra mim o que você achou desse vídeo, tá bom? Um beijo, a gente se vê por aí.